Que a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Nesse momento estaremos lendo Hebreus 4, que diz assim a palavra de Deus, o perigo da incredulidade e da desobediência. Cristo é superior a Moisés. No capítulo 4 é a continuação desse tema, que diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que de tratar. Até aqui, porque depois já entra outro tema. Graças a Deus, né, por essa palavra. Graças a Deus mesmo, né, que nós temos esse privilégio, essa oportunidade de ler a palavra. Pois está escrito em Apocalipse 1, verso 3, que é feliz e muito feliz é a pessoa que lê a palavra, é a pessoa que ouve a palavra, é a pessoa que pratica a palavra. Então nós somos muito, muito felizes, muito agraciados por Deus
de nós lermos, ouvirmos e praticarmos ela, né? Nessa manhã linda, preciosa, né? Esse vento que está vindo aí, esse vento soprando, né? Deus sabe de todas as coisas. Se parar o vento, com certeza vai estar aquele calor, e Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe mudar as estações, preparar a pessoa para a próxima estação. E é bonito de ver, né? De se viver as 4 estações. Glória a Deus pela natureza, por esse Deus que trabalhou 7 dias, 6 dias trabalhando na natureza. Ele mesmo fez, criou e disse, que bom. Ele disse, olha que bom. Quando ele criava a natureza, ele dizia, olha essa árvore, que bom, né? Olha esses animais, que bom, tudo é bom. E ele criou o sol, disse que bom, a lua, né, as estrelas, toda a natureza. E os pássaros, as aves, né, com suas espécies, tudo. Toda vez que ele criava, ele dizia, olha que bom. Glória a Deus. Então vemos aqui, gente, ele falando através do servo dele, de Paulo, né, com certeza. E está dizendo, temamos, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Né? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, e como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Gente, olha aí o que acontece, a realidade, né? As boas novas foram pregadas para todos, desde o princípio, pessoal. Não é a graça agora que veio, não. A graça sempre existiu. As boas novas sempre foram pregadas. A prova está mesmo antes de Moisés nascer, mesmo antes. Deus pregou as boas novas a Abraão, está escrito isso. Abraão viveu o tempo da graça. Boas novas significa o evangelho e foram pregadas sempre. Mas muitos não pôde entrar no repouso de Deus. Por quê? Porque Deus é ruim, porque Deus é isso, aquilo. Não, porque as pessoas ouviram as boas novas, mas não quiseram aproveitar esse repouso. Não quiseram ouvir, ou mesmo ouvindo, não tiveram fé, né? Alguns tiveram fé, né? E um se destacou, que foi Abraão, que a gente chama ele de pai da fé, né? Mas não aproveitaram nada a maioria das pessoas que receberam as boas novas, né? Está dizendo aqui, a pregação para nada aproveitou, porque não estavam misturadas na fé, com a fé naqueles que a ouviram. Há milhares, né, gente, de pessoas, principalmente da casa de Israel, quantos pereceram, quantos morreram depois de ouvir as boas novas, mas não fez efeito nenhum, né? Não tinham fé para alcançar a terra prometida,
não tinham fé para perseverar com a promessa de Deus, pereceram, né? Não tiveram paciência de esperar o repouso. Assim também, nos dias de hoje, né? Quanto dos nossos irmãos têm voltado para trás, não consegue, estaciona, porque ouvem falar do repouso, mas não consegue alcançar esse repouso eterno, esse lugar de descanso, né? Há um lugar de repouso eterno, né? Mas muitos não conseguem, por conta que não mistura com a fé o que está ouvindo. Fica duvidosos, cocheando em dois pensamentos, não sabe se vai, se fica, não sabe se é verdade ou não, vai querer esperar para ver, né? Mas, gente, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ouvir e esperar com paciência no Senhor até chegar ao final, né? Nós temos que chegar, gente. Nós temos que chegar com fé, né? A fé não deixa a gente voltar para trás. A fé não deixa nós jogar tudo para cima e abandonar tudo. Nós vamos chegar nesse repouso. Estava tão pertinho para o povo chegar no repouso ali em Canaã, atravessar o Jordão, possuir a terra que Deus tinha dado para eles. Mas muitos pereceram no deserto, né? Foram engolidos pela terra e muitas coisas terríveis aconteceu, sendo que eles estavam tão perto da vitória, né? Mas isso sirva de exemplo para nós, para que a gente venha ter paciência e ter fé, perseverar, né? Como está escrito aqui, ó, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como o disse. Embora muitos, o Senhor disse assim, ó, não, eu vou jurar, essas pessoas não vão entrar no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas, né? Embora que Deus tinha já completado, né, esse repouso fundado, o Senhor jurou que esses desobedientes não iam entrar no repouso dele, né? Se tem um repouso, Deus disse assim, ó, no sétimo dia, ele disse, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez desse lugar não entrarão no meu repouso. Visto porque resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não vão entrar. Por quê? Só tem um problema, gente. Porque não entraram, porque não entram, por conta da desobediência. A desobediência é um grande empecilho para que a pessoa não entre no repouso preparado desde a fundação do mundo, a qual nosso Senhor Jesus Cristo veio, sendo a porta para a gente entrar nesse repouso, né? Não entram, não querem obedecer a Jesus, não querem aceitar que Jesus é a porta, o plano perfeito. Jesus veio para nos ajudar a voltar para nossa casa, que a gente teve que sair, né? Que Deus disse para Adão, saia daqui, seu desobediente. Disse para ele, para Eva, desobediente não pode viver aqui nesse repouso, né? Mas Jesus Cristo veio para levar-nos para a nossa casa, nosso repouso. Mas se não obedece à voz de Cristo,
né? Não quer se limpar, não quer se lavar, trocar de roupa espiritual. Então não vão poder entrar novamente no repouso preparado por Deus, né? O Senhor disse outra vez, certo dia, dizendo por Davi, muito tempo depois: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tá vendo? Olha só, gente, que lindo, né? Se hoje vocês estão ouvindo a voz de Deus, não torne o coração de vocês como uma pedra. Não, não endureça o coração de jeito nenhum. Pelo contrário, abra o coração para poder receber essa voz de Deus, né? Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, então não falaria depois disso de outro dia. Então não está falando que aquele repouso que Josué deu, né? Que Josué conquistou as terras. Não, está falando somente desse acontecimento. Está falando de outro repouso, né? Que ainda resta um repouso para nós. E esse repouso, gente, será eterno. Significa o quê? Voltar para o lugar onde não tem violência, onde não tem intrigas, contendas, discórdias, dissensões, né? Mas é um lugar onde é a casa de Deus, é esse repouso onde nós iremos estar com o Senhor. Então, vale a pena a gente atravessar esse deserto, vale a pena a gente caminhar, porque Deus vai nos dar o repouso de todas as nossas obras, né? Portanto, verso 10, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, o Senhor Jesus, né, veio, né, fez a obra redentora e entrou no repouso dele, né? E Deus também repousou das suas obras. E ele diz para nós hoje, no verso 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha só, gente, procuremos entrar, procuremos. Oh, meu Deus, quem que não quer? Oh, meu Deus, ainda existem pessoas que não querem entrar no repouso de Deus. Ah, meu Deus, né? Eu anseio por entrar no repouso de Deus na nossa casa, que é por direito que Deus preparou para a gente desde a fundação do mundo, né? É bens para nós, é uma herança para nós. Aqui na terra, se nós soubermos que a gente tem direito de uma herança, nós vamos bater atrás dessa herança, com certeza, não é? É verdade. Então, pois existe uma herança preciosa real para nós, né? E a gente precisa bater atrás disso. Vamos correr atrás dessa herança, que é nossa mesmo, não é uma fantasia, não é um conto de fada, é a realidade, né? Procuremos, pois, entrar nesse repouso para que a gente não venha cair no mesmo exemplo de desobediência como os outros já fizeram e estão fazendo por aí. Tem multidões caminhando na desobediência, né? Parciais, né? Tem muitos, mas que a gente não venha cair nesse mesmo exemplo, né? Procuremos, pois, entrar nesse repouso. Por quê? Porque a palavra de Deus, gente, não é brincadeira, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é um livro de historinhas, ela é viva. Ela é viva, faça prova para você ver. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz, gente, significa que ela tem uma virtude ou poder
de produzir em condições normais, sem carecer, gente, de outro auxílio, determinando um efeito efetivo. A palavra de Deus é eficaz. Eficaz significa que é bom, ela é boa para causar um resultado, aquele resultado pretendido por Deus. A palavra de Deus é eficaz, ela é útil, significa, certo? E ela é muito mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções dos corações. Quando a gente está orando, alguém às vezes está do nosso lado, você sente a pessoa tremendo, ou mesmo nós treme, ou mesmo arrepiamos do corpo inteiro. A palavra de Deus mexe com todos os nossos órgãos. Glória a Deus, né? Ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, né, pessoal? E, olha só, apta. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ai, a palavra de Deus, ela revela, né, o que tem dentro do nosso coração. Gente, a palavra de Deus é completa. A palavra de Deus é maravilhosa, é verdadeira, né? Então, não sejamos como os desobedientes, desperdiçando todas as joias preciosas, né? Terminando dizendo assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não tem criatura, gente. Não existe ninguém e nada, 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 nada encoberto diante dele. Não tem jeito, né? Todas as coisas estão bem patentes aos olhos de Deus, né? E olha só, com aquele com quem temos de tratar. Bom, se nós andarmos no caminho da desobediência, nós temos que se tratar com Deus depois. Se nós andarmos na verdade, na presença dele, nós vamos se tratar com ele depois também. E aí vamos ter a nossa recompensa, né? E a recompensa do desobediente é muito triste. Ser excluído do repouso, ah, meu Deus. Mas os obedientes entrarão no repouso de Deus, preparados por Deus. Uma recompensa muito grande, pessoal, para todos aqueles que ouvem essa palavra viva e eficaz e obedece. Vale a pena, compensa a pessoa ser obediente, né? Glórias a Deus, porque muitas das vezes a pessoa diz assim, mas tem que obedecer. Ai, tem que obedecer. Ué, mas aqui na Terra, se você não obedecer muitas coisas, você não consegue viver. Tem que obedecer patrão. Ah, eu não vou obedecer patrão, fica desempregado. Você está entendendo? Nem que você for autônomo, mas tem que ter uma certa obediência, você tem que obedecer à lei da terra. Não é porque você é autônomo que você vai sair por aí fazendo as suas coisas. Tem regras. Tudo. Tem que ter obediência na escola, você tem que obedecer todas as regras da escola. Você tem que obedecer até para você ir no mercado, você tem que ter obediência,
Não é assim, você vai pegando as coisas no mercado e indo embora. Tem regras, você tem que pegar o carrinho, você tem que comprar, você tem que ter limite, você tem que, né? Você tem que passar no caixa, você tem que pagar, tudo certinho. Tem toda uma obediência em tudo, tudo nessa terra tem que obedecer. Se não obedecer, vai preso. E na cadeia também tem que obedecer lá dentro. Lá também tem regras. Você está entendendo? Então, a pessoa desobediente é terrível. Mas, para os obedientes, traz luz, traz paz, tranquilidade, né? Como é bom obedecer a Deus, porque é tudo de bom. Obedecer a Deus é viver em segurança, em confiança, né? Em virtude, em poder, né? É tudo de bom. E no final, a recompensa é voltar para nossa casa, onde é nosso direito, gente. Meu Deus, isso é tremendo, né? Oh, glória a Deus. Vamos fazer de tudo para a gente entrar nesse repouso, pessoal. Em nome de Jesus, fica na paz de Deus, que a graça e a virtude do Espírito Santo te cubra. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, o justo corrodeio.